Boa noite, ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo Facebook. Hoje com mais uma live daqui a pouquinho. Eu sempre entro alguns minutos antes para poder dar tempo de você ver que eu estou ao vivo, para dar tempo de você entrar na live, para a gente conferir se o áudio, se o vídeo estão ok. E hoje é uma live, eu vou fazer uma live muito legal para você que é professor, para você que quer ser professor de jiu-jitsu e quer montar treinos de competição. Como que você pode fazer isso? Então hoje eu vou falar um pouquinho disso. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí, se você tem interesse em fazer isso na academia. Nós vamos falar aí se é viável você fazer isso também na sua academia, a gente vai falar um pouco disso também. Tenho certeza que vocês vão gostar muito aí, de alguns minutinhos aí, acredito que mais ou menos 2 minutos e meio, eu esteja começando. Como toda live eu entro um pouquinho antes, para poder dar tempo de vocês entrarem, para poder entrar, para poder não perder o começo da live, e para poder testar aí o áudio e vídeo. Quero saber aí, o vídeo eu sei que está ok, que eu estou vendo, mas eu queria que o pessoal do Instagram e do Facebook me desse aí um feedback a respeito do áudio e vídeo. Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem? Me dê um feedback aí, porque se tiver alguma falha aí, a gente tem o tempo de tentar corrigir isso. Muito obrigado. Instagram, tudo em ordem. Pessoal no Facebook aqui, eu sei que vocês estão me vendo, mas vocês aí no Facebook estão me ouvindo? Só dá um ok aí para eu poder saber que está tudo em ordem. E daqui a mais ou menos 1 minuto e meio, eu vou começar essa live. Na live de hoje, eu vou falar como montar um treino. Antes de falar um pouco do treino, eu vou falar um pouquinho de preparação física, um pouco antes. Não tem como falar de treino de competição e não falar de preparação física. Uma coisa está totalmente ligada, uma coisa está ligada na outra. O pessoal do Facebook deu um feedback ok, muito obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado, Deilson. Uma coisa está ligada na outra. Então, eu vou falar um pouquinho de preparação física e depois eu vou falar um pouquinho de como você montar o treino, como você conduzir, como que você tem que fazer, se é viável você ter treino de competição ou não. Muito importante. Daqui a menos de 1 minuto eu vou começar. E lembrando a todos aí, que se você não tem o aplicativo do Telegram, baixe o aplicativo do Telegram no seu celular. Você vai lá, você vai achar o meu canal lá, Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Se inscreve no meu canal. Nós temos um conteúdo diferenciado para esse canal do Telegram. E sempre depois das minhas lives, a gente faz um resumo em PDF e disponibilizamos no canal do Telegram. Então, se você for lá no meu canal agora, você consegue ter um resumo em PDF de todas as minhas lives. Você consegue baixar isso para você. Você pode imprimir, fazer uma apostila, ou você simplesmente pode guardar o PDF para você. Além de você ver o vídeo e poder interagir comigo, você pode ter o material em PDF também. Essa live aqui, acredito que no máximo em 2 dias, o PDF já vai estar pronto e já vai estar disponível no canal do Telegram. Então, se você não tem, baixe no teu celular, vai lá e acha Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Tá? Não se esquece. E não se esqueçam que perguntas no final. Hoje a live não é uma live muito longa, eu acredito que mais ou menos 20 minutos aí eu vou estar falando com vocês. Vou explicar um pouquinho de preparação física, depois nós vamos falar como montar os treinos, se é viável você ter o treino ou não. E aí sim, eu abro para poder fazer perguntas, tá? Então vamos lá, 22 horas. Pessoal, mais importante, parece que não, mas é muito importante. O mais importante de você ter treinos para competição na sua academia, e antes de você pensar em tudo isso, você tem que pensar numa coisa. Você tem que ter um programa de aulas na sua academia, um programa básico. Você tem que ter um programa básico. Imagina, eu sempre falo a mesma coisa. Como você vai construir um atleta? Hoje a conversa é sobre atleta. Como você vai fazer um atleta competidor se esse competidor não tem a base forte? Quando você tem o básico forte, quando você tem a base muito forte, qualquer coisa que venha depois, qualquer movimentação mais avançada, fica muito mais fácil o aprendizado
em sua assimilação. Se um atleta não sabe o básico, ele começa a aprender as posições mais avançadas, o aprendizado é muito difícil. Não só o aprendizado, mas a execução dos movimentos ficam mais difíceis. Então, muito importante você ter um programa básico. Eu tenho um exemplo bem claro disso para vocês. Eu não me lembro exatamente o ano, mas foram 2 anos consecutivos. Eu acho que foi 2000 e 2001. Depois eu confirmo isso. Foi 2000 e 2001. A CBJJ tinha um evento que eles chamavam de Campeonato Brasileiro para Estreantes, que era um campeonato só para faixas brancas e azuis. Era no Rio de Janeiro, no Yacht Clube Jardim Guanabara. Por 2 anos consecutivos, eu coloquei os meus alunos dentro de um ônibus, a gente lotava um ônibus, e íamos para o Tijuca, para o Yacht Clube Jardim Guanabara, que fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e participamos de 2 edições do Campeonato Brasileiro dos Estreantes. 2 anos consecutivos, minha academia ficou em segundo lugar geral. Segundo lugar geral. Teve um ano que nós quase ganhamos com uma diferença de 1 ponto, e no segundo ano ficamos em segundo de novo. Agora, os meus alunos sabiam só o básico. Só o básico. Eu ensinava só o programa de aulas básico para eles. É lógico que o programa não estava tão desenvolvido quanto o programa está hoje, porque o programa hoje é muito melhor, mas só para você ver que com o básico você consegue fazer um atleta forte. Sem ele, o ensino vai ficar meio sem pé, sem cabeça. Tá? Isso é importante frisar, porque se você quer ter um treino de competição, em primeiro lugar, você tem que ter um programa de aulas básico para que você consiga fazer um atleta forte. Vamos lá, vou falar um pouquinho de preparação física. Lembrando uma coisa, eu não sou nenhum especialista em preparação física. Tudo que eu vou falar aqui é experiência pessoal, de tanto que eu já treinei, tantos preparadores físicos já passaram pela minha vida, eu já fiz treinamento com os melhores preparadores do Brasil aí, de alguns melhores preparadores do Brasil. Já errei muito em questão de preparação e já acertei muito. Então eu vou dar aí um norte. Eu não vou falar nada que é para você fazer. Essa primeira parte da preparação física é um norte para você saber como você se nortear e para onde você tem que ir. E o mais importante é você ter um profissional de educação física especializado em lutas, porque não adianta, me desculpem os profissionais de educação física, mas não adianta ser só professor de educação física. Você tem que ser especializado em luta para ter certeza que ele vai poder te ajudar. Tá? Então não faça nenhum treinamento físico sem um profissional de educação física estar junto com você. Mais uma coisa que eu quero falar antes, que muitos professores erram, e é um erro mesmo. Não só professores de jiu-jitsu, mas professores de outras artes marciais, né? Eu acho que a categoria que mais erra são os professores de Muay Thai, nesse quesito que eu vou falar aqui agora. Você, na hora de fazer a tua preparação física na academia, você, quando eu falo, é para quem faz isso, não é para todo mundo que está me assistindo. Mas o que faz? O professor, né, quer dar aula de treinamento funcional. Pessoal, não façam isso é um erro gravíssimo. Eu vejo vários vídeos, né, o professor ainda filma achando que está legal, e não está legal. Ele bota uma corda lá para o aluno balançar, ele coloca uns pesos, e no aquecimento, por mais que você esteja dando aula de Muay Thai, Jiu-Jitsu, qualquer arte marcial, não faça treinamento funcional. Eu vou te dar 2 motivos que você está errado. Primeiro motivo, eu tenho quase certeza que você, professor que está fazendo isso, não é professor de educação física e você não sabe o que está fazendo. Eu já vou falar aí com quem é professor de educação física. Espera aí. Então, você não é professor de educação física, você não sabe o que está fazendo. Você está causando sobrecarga nas costas, nas articulações do seu aluno, você não sabe. Você sabe se as posições estão corretas? Então você vai lá no YouTube, olha um treinamento funcional, traz para a arte marcial, né? O teu aluno não está ali para treinar treinamento funcional, porque se ele estivesse ali para fazer aula de treinamento funcional, ele procurava uma academia especializada em treinamento funcional. Se ele procurou uma academia de jiu-jitsu, de Muay Thai, que seja, ele vai lá para aprender arte marcial. Então faça o seu aquecimento. E você fala assim, mas eu sou professor de jiu-jitsu, sou professor de educação física. Eu aplico treinamento funcional, mas eu sei o que eu estou fazendo. Ok, você sabe o que está fazendo, mas ainda está fazendo errado. Porque o teu aluno se matriculou numa aula de jiu-jitsu, não numa aula de treinamento funcional. O seu aluno quer aprender jiu-jitsu. Se for uma escola de Muay Thai, o seu aluno se matriculou numa academia de Muay Thai. E não num treinamento funcional.
Tá? Então, foca no aquecimento, dê a tua aula de arte marcial e para com isso. Tá? Vamos lá. Tem gente que vai ficar bravo comigo não, porque eu estou falando a verdade. Esse assunto aí é verdade. É normal, em alguns pontos, né, você que está me assistindo aí, discordar de mim. Isso faz parte. Ninguém precisa concordar comigo 100%. Tem um ponto ou outro, você pode discordar comigo, isso faz parte. Mas nesse quesito, ninguém pode discordar. Pessoal, não dê treinamento funcional no seu treino de arte marcial, porque tá feio. Eu vejo aí nas redes sociais, aí não tá legal, não. Então, vamos lá. Vou dar, como eu falei para vocês, a gente vai dar um norte numa questão da preparação física, tá? Não é para você pegar isso e sair treinando sozinho. Pega essa ideia, que eu vou falar aqui, porque quando você for falar com um profissional da área, você vai ter um entendimento e saber se o que ele está falando para você está certo ou não. Para você ter um treinamento de alto nível, você precisa de algumas coisas bem definidas. A primeira é a técnica, isso não se discute. Quanto maior o seu nível técnico, melhor para você. Isso é fato. Uma outra coisa que você tem que ter é a tática. O que você vai fazer com a sua técnica? Qual é a tática que você vai usar? Eu já vi muitos casos, isso já aconteceu comigo, dos dois lados, tanto ganhando quanto perdendo. Às vezes você, tecnicamente, você é melhor, mas você perde porque o seu adversário tem uma tática. Ele sabe o que ele vai fazer com a técnica, não é simplesmente ele estar ali agindo por reflexo. Numa competição, a tática é tão boa quanto a técnica. E se você não tiver uma tática, às vezes você pode perder para alguém que tem menos técnica que você. Então esse quesito é muito importante. Outro quesito importante é a potência, eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Força, tem que ter força, porque quando a gente fala de competição, nós estamos falando de tempo. Se estiver falando de uma luta de jiu-jitsu de 1 hora, a força não é muito importante, ela não é importante. O importante é a resistência. Agora, quando você fala, você vai lutar 5 minutos, você vai lutar 6 minutos, poxa, a força é importante. Ela vai ajudar. Quanto menos tempo, mais importância você tem com a força. Flexibilidade, que é uma coisa que muita gente não dá importância. Você tem que ter flexibilidade. A flexibilidade é um treino que se faz à parte. Você faz um treino só para flexibilidade. Você não pode querer, durante o treino de arte marcial, treinar flexibilidade. Não dá tempo. Esse alongamento que a gente faz durante a luta serve como um pré-aquecimento, não como um treino de flexibilidade. Quanto mais flexível você for, menos você vai cansar, menos você vai se esforçar, maior vai ser sua mobilidade e menor a chance de você se machucar. Pensando em tudo isso, tem que ser flexível, né? Quanto mais flexível, melhor. Os outros 2 últimos itens que você vai precisar é uma capacidade anaeróbia e uma capacidade aeróbia. Então, você tem que ter isso. É a capacidade de segurar, fazer força, e a capacidade de ser um maratonista, uma capacidade aeróbia, até a capacidade de recuperação. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Eu acredito que a preparação física tenha 4 pontos essenciais. Eu vou falar eles aqui, 4 pontos essenciais para que você consiga ter um bom resultado. A primeira delas aí é a resistência. Na resistência, nós temos a resistência rápida e a intermitente. É importante. Por que é importante esses 2 tipos de resistência? Numa competição, você tem que estar pronto para fazer muitas lutas num único dia. Então, de fato, você tem que ter resistência. A resistência rápida e a intermitente. Aquela resistência que não chega a ser força, mas ela é constante. Aquela pegadinha que você está ali segurando e você não solta. Isso não deixa de ser uma resistência intermitente. Força máxima. O segundo item é a força máxima. Como eu falei agora há pouco, a força é muito importante. Quanto menos tempo, mais importância se dá para a força. Então você tem que ter força. Essa força máxima vai te ajudar a sair de imobilizações, vai ajudar que você não seja imobilizado. Quando a gente está falando de pouco tempo e ponto, isso é importante. Se a gente estivesse falando de muito tempo sem ponto, isso não teria importância nenhuma. Mas quando você se reduz o tempo e você coloca ponto, a força passa a ser um item importante. Não sei se você está dando para entender. Porque tem gente que vai falar assim, mas você não fala que o jiu-jitsu é arte marcial de não fazer força? Sim, claro, com certeza. Mas, quando você fala em competição, alto nível, pouco tempo e ponto, a força passa a ser um quesito importante. Próximo aí é a força estática.
A força estática é aquela força que você precisa segurar. Aí nós estamos falando ao contrário. Eu quero segurar o meu adversário, eu quero imobilizar ele. Como eu vou segurar e imobilizar alguém que tem força para sair? Eu tenho que ter força também para segurar. Então, repetindo, né? Não querendo ser repetitivo, mas eu vou repetir. Quando nós falamos de pouco tempo e ponto, força passa a ser um quesito importante. Tá? O outro item é velocidade e potência. Tá? Essas velocidade e potência é muito importante. Para você entrar num golpe, entrar numa queda, que essa velocidade e potência ela pode ser tanto em pé quanto no chão, quanto no tatame, é muito importante, porque se você não tiver velocidade e potência, para um atleta que já é técnico, é tático e ele também é rápido, você precisa ser mais rápido que ele para você conseguir encaixar algum golpe. Então, muito importante essa parte desse treinamento de tática, de velocidade e potência. Eu falei dos 4? Isso. Agora eu vou repetir uma coisa que é muito importante. Vou repetir de novo. Todo treinamento que você fizer físico, faça com um profissional de educação física especializado em lutas. Tá? Não basta ser somente professor de educação física. Tem que ter uma especialização em lutas, porque ele tem que saber o que ele está aplicando com você. Né? Agora, vamos lá. São todas academias. Vamos falar um pouquinho do treino em si agora. Antes de eu entrar em como você vai montar esse treino, eu queria falar, são todas academias, você realmente precisa ter um treino de competição na sua academia? Eu vou repetir o que eu falei no começo. Não são todas, e eu já vou falar aqui, e aí você vai entender se você precisa ou não. Eu vou repetir o que eu falei no começo dessa live. Na minha academia, foi 2 vezes vice-campeã geral do Campeonato Brasileiro dos Treinantes, que não tem mais hoje, mas era o campeonato que tinha da CBJJ. Nós somos 2 vezes vice-campeão, e uma foi quase que a gente ficou campeão. Fui com um ônibus para o Rio de Janeiro, e por 2 vezes seguidas nós ficamos vice-campeão. Em um time de faixas brancas e azuis. E esse pessoal só treinava a base. Então, muito importante, se você quiser, falar, não, eu quero na minha academia tem que ter um treino de competição. Importante você ter um programa de aulas para que os teus alunos estejam com uma base muito forte. Só com uma base muito forte você constrói um atleta de alto nível técnico. Não tem como. Ele tem uma base bem fraca, não sabe o básico, sabe lá mais ou menos, toda a movimentação e todo o aprendizado vai ficar mais difícil. Agora, por que eu falo que você tem que ver se você vai montar ou não? Porque você não pode ter dentro de um treino de competição níveis diferentes. O que é isso? Eu vou te explicar. Por exemplo, você vai montar um treino de competição e você abre para todos os seus competidores. Às vezes você não tem tantos competidores assim, então você abre para quem não é competidor, você abre para quem quer ajudar, você abre, mas você não tem muito competidor. Então entrou o seu branca duro, entrou o seu faixa roxa, entrou o seu preta. Dá para fazer um treino de competição bom? Não dá. Não dá. Porque eles não estão partindo do mesmo nível. Né? Então, quando o treino fica muito forte para um, o treino está fraco para o outro. Treino de competição, ele só vai ser bom para quem está lá dentro quando todos partem do mesmo nível. Quando todos partem mais ou menos do mesmo nível técnico, do mesmo nível. Se você tem diferenças, então você monta treinos de competição diferentes para níveis diferentes. Se você não tem essa quantidade de gente, não monte o seu treino de competição. Tá? Para você ter um treino de competição, vamos entender bem, eu vou falar daqui a pouquinho como é que você vai montar ele. Você tem que partir todos do mesmo nível. Se não partir do mesmo nível, da mesma linha, vai ficar difícil você fazer esse treino. Vai ficar muito difícil você fazer esse treino. Vamos lá. Vamos começar no treino em si. Vocês entenderam o que eu falei, isso é muito importante. Muita gente vai querer montar o seu treino de competição e fala, agora eu vou montar meu treino de competição. E aí você tem um faixa branca, 2 azul, um roxo e um faixa preta. Esse treino não vai servir. Vai servir para o branca só ali, que vai ficar, às vezes nem serve para ele, porque às vezes ele fica só apanhando e ele não consegue render.
porque só apanhar, não vai fazer ele render. Então, entendam bem, você tem que partir do mesmo nível para que funcione, tá? Depois eu vou olhar aí, eu vou ver as perguntas no final, tá? Pessoal, se você tem um time de Masters, Sênior, Masters, você pode fazer um treino de competição só de Masters, você pode fazer um treino de competição só de adulto faixa preta. Você tem que separar os níveis para que esse treino renda. Senão, fica bom para um, fica mais ou menos para a maioria, fica ruim para outros. Resumindo, não adiantou em nada o teu treino, você tá ali perdendo tempo. Tá? Vamos lá. Aquecimento. Lembrando, o aquecimento de um treino de competição, você pode fazer ele um pouco mais forte, mas você tem que tomar cuidado com a intensidade, por quê? Vamos supor que seu treino seja de competição ou de 1 hora e meia, 2 horas, não importa. Você vai ter lá, você vai montar um treino de competição, ele vai ser mais ou menos de 2 horas, tá? Vai ser mais ou menos 2 horas, um treino de competição. Porque até você fazer tudo que você tem que fazer, até fazer a quantidade de lutas que você tem que fazer, você não vai conseguir fazer em 1 hora só. E principalmente se a gente vai falando de faixa preta adulto, que cada luta é 10 minutos. E você tem que reproduzir isso no tatame. Né? Então, 6 lutinhas já são 1 hora, 6 lutinhas. Então, quando você for fazer o aquecimento, você tem que fazer um aquecimento não muito longo, né? Eu acho que 15, 20 minutos é o suficiente. Ele tem que ser forte, mas não forte o suficiente para que o seu atleta não consiga fazer os treinos de luta. Então, você vai fazer o aquecimento. Cuidado, no começo você pode fazer um aquecimento não muito forte, dá uma puxada um pouquinho, mas não faça muito forte. E observe, quando chegar no final do treino, você fala, poxa, no final do treino, o pessoal chegou muito inteiro. Então, você pode aumentar um pouco a intensidade no próximo. Então, você aumenta um pouco a intensidade do aquecimento, aumenta um pouco a intensidade em alguns exercícios, mantém a luta e observa. Próximo treino, você fala, poxa, eles ainda estão chegando inteiro, então você aumenta a intensidade em tudo. Ou aumenta algumas lutas. Mas você tem que tomar cuidado, porque se na segunda, terceira luta, de um modo geral, o pessoal já estiver capengando, ele não está adiantando, você está dando um tiro no pé. Eu tenho que aumentar a resistência deles. Então, eu aumento a intensidade do treino de maneira que vai precisando. Eu não quero arrebentar, fazer com que o pessoal não aguente e fazer com o tempo com que eles aguentem. O que você vai fazer é causar lesão neles fazendo isso. Então, ele tem que ser forte, tem que ser intenso, mas eles têm que fazer tudo. Eles têm que treinar tudo, tem que fazer o treino inteiro. E aí você vai percebendo a necessidade e vai aumentando a intensidade, né? Sem correr o risco de machucar. Então, é importante você conduzir o aquecimento dessa maneira, porque se você for quebrar os caras, fazer eles não aguentarem o treino e achar que com o tempo eles vão aguentar, isso vai acontecer, mas as chances eles se machucarem é muito grande. Você aumenta a chance de se machucar. E eu não quero aumentar as chances de ninguém se machucar, tá? Então, conforme a resistência vai aumentando, você vai aumentando a intensidade. Uma coisa que tem que ter é um treino em pé. Tem que ter um treino em pé. Por mais que você tenha aquele atleta que só puxa para a guarda, pô, esse cara não luta em pé, só guardeiro. Ele vai ter que ter um mínimo em pé. Ele tem que ter um mínimo, ele tem que pelo menos saber se defender para não levar uma queda. Ele tem que ter pelo menos 1, 2 quedas na manga, porque depende da estratégia, ele vai querer derrubar. Quanto mais recursos eu tiver, eu vou querer derrubar. Né? Uma vez, não vou falar o nome, mas numa confederação tem um presidente que sempre me via lutando, e todas as vezes que eu ia competir, eu derrubo e quero passar. É o jeito que eu luto, mas isso não significa que eu não luto e que eu não treino por baixo. Teve uma competição que eu puxei para a guarda e raspei. Quando acabou a luta, ele me chamou e falou, nossa, fiquei muito contente, eu vi você raspando hoje. Aí eu falei para ele, fulano, na minha academia eu sempre puxo. É que toda vez que você vai ver eu lutar, a minha estratégia está focada em derrubar. Né? Então, quanto mais recursos você tem, maior a sua capacidade tática. Então, se você não luta em pé, é só botar a mão e puxar, você está limitado a puxar todos os seus adversários e você está limitado a finalizar ou raspar seus adversários. Se você, mas eu passo bem. Todo bom passador tem que derrubar bem. Todo bom passador tem que derrubar bem. Então, resumindo,
tem que ter um treino em pé, para aqueles que não lutam em pé, terem pelo menos o mínimo. Porque se um dia precisar ficar na luta em pé, dar uma segurada, não levar uma queda, ele tem condição de fazer isso. Tá? Então é importante você treinar esse treino em pé. E tem que tomar cuidado com o treino em pé, porque o treino em pé machuca. O treino em pé machuca. Tá? Você leva uma queda, cai em cima do ombro, vai torcer o tornozelo, vai torcer o joelho, vai querer colocar a mão, vai machucar o cotovelo, vai machucar o punho, vai cair de mau jeito. Tem que tomar cuidado. Então, assim, os treinos derrubando, tem que tomar muito cuidado. Importante um amigo também tomar cuidado com o outro, que às vezes você vai pelas costas em pé e quer dar aquele quedão para trás, o teu amigo quebrar o tornozelo é muito fácil, muito fácil. Então, o professor, quem estiver montando esse treino, tem que ter um cuidado bem grande com que os seus atletas lutem em pé, treinem em pé, mas com que eles não se machuquem. Isso é importante, porque se você simplesmente for jogando treino em pé, você vai tendo atletas machucados, aí você vai tirar eles da competição, vai tirar até, depende da lesão, você tira até no ano, ele perde até um ano de treino. Então tem que tomar muito cuidado. Agora vamos lá, técnica. Quando a gente fala de competição, entendam uma coisa, quando a gente está falando de competição, é importante a técnica, mas muito importante a tática. Então, quando a gente fala de competição, eu gosto de falar de treinamento técnico-tático, porque a minha técnica tem que estar associada com o tático. Ela tem que ter essa associação com o tático. Não dá simplesmente... Porque se você estiver focado simplesmente na técnica e o teu adversário estiver focado no técnico-tático, você vai sair perdendo. Você vai sair na desvantagem. Então, o tático é muito importante. E como você tem atletas diferentes treinando esse seu treino de competição, vai ficar muito difícil você dar uma atenção especial na parte técnico-tática para eles. Porque imagina só, eu na minha categoria, eu tenho os meus adversários que vão me criar algumas dificuldades. Um outro companheiro meu vão ter outros adversários que criam outras dificuldades. Como que você vai treinar isso? Fica quase que impossível você fazer isso. Então, a melhor maneira de você fazer isso é individualizar e eles vão treinar esse técnico-tático fora do treino de competição, separadamente. Então, vou dar uma sugestão aqui legal. Você tem 10 pessoas, 10 atletas que estão no seu treino de competição. O ideal é que todos filmem suas lutas, todas as lutas que seus atletas vão fazer, vão competir, eles têm que filmar todas as lutas. Por que tem que filmar todas as lutas? Porque a hora que você ganha, tá ótimo, eu ganhei. Né? Você olhando a luta, você pode melhorar alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas nem tanto. Quando você perde, é aí que realmente você tem que melhorar. E como nós estamos falando de competição, eu perdi para fulano X. Então, eu tenho que ter uma técnica, tática, que me faça ganhar desse fulano X. Então, eu pego esse vídeo, vou dar para o meu professor, né? Ou nós dois vamos fazer isso, ou só o professor vai fazer isso, separadamente. O professor vai criar uma técnica e uma tática para você ganhar dele. E vai, ó, fulano, vem cá. Aquela situação lá é assim, chama ele de canto. Tá vendo? Você perdeu por causa disso, disso, disso. Para você ganhar dele, você tem que fazer isso. Aqui você anula ele. A pegada dele, tá vendo? Ele só faz isso para esse lado, ele não faz isso para o outro lado, que é importante do vídeo. Né? Então, como ele faz assim, você vai ter que fazer assim. E aqui você anula e aqui você ganha. Ele vai até, treinou, pegou aquilo, então beleza. O nosso treino de competição é uma vez por semana, ou são 2 vezes, ou todos os dias, não importa. Né? Você separadamente vai pegar alguém para te ajudar e você vai focar nisso. E você faz isso individualmente com os seus atletas. E os seus atletas vão pegar a ajuda de algum amigo fora do horário de treino e eles não vão lutar, eles vão ficar fazendo a repetição dentro da técnica e tática que você montou. Quando ele vai para o treino de competição, ele vai tentar aplicar isso. E aí eu estou lá olhando, você está lá, você professor, você está lá olhando, eu já sei o que eu passei para cada um, né? Na hora da luta, é lógico, eu vou fazer um aquecimento, eu vou fazer uma parte em pé, eu vou dar um plano geral
de tática de técnica e tática, que esteja mais ou menos dentro do que todo mundo quer fazer. Eu escolho alguma coisa que vai ajudar num plano geral e passo, depois nós vamos para as lutas. Nas lutas, é importante o professor observar bem os seus alunos, porque eles têm que tentar fazer a técnica e a tática que você implementou. E aí você vai olhando. Chegou no final do treino e falou, fulano, você tentou fazer, mas errou nisso, então você precisa melhorar nisso. E aí, quando ele for para os treinos dele extras, ele vai tentar melhorar nisso. Então, quando você fala de treino de competição, o professor, ele meio que sai da função de professor e ele entra como um coach. Ele entra como um coach. Por quê? Eu tenho que estar atento. E eu tenho que estar atento no treinamento físico dele também. Olha, você não pode depender de ganhar força, velocidade, resistência comigo. Aqui, a sua resistência vai ser específica, lutando. Então, você tem que ter, cada um desses atletas tem que ter um profissional de educação física fazendo a preparação física dele. O ideal é que essa preparação física seja sempre depois do treino de jiu-jitsu e algumas horas depois. Se você não tiver condição de fazer isso, que seja num dia que você não tem o treino. Por quê? Porque o jiu-jitsu é o seu treino principal, ele é o primário, ele tem que ser o primeiro. Porque você tem que chegar nele descansado. Imagina você acorda de manhãzinha cedo, faz uma preparação física e depois à tarde vai para um treino de jiu-jitsu. O seu treino de jiu-jitsu é o principal, é o primeiro. É o primeiro. Ele tem que ser primeiro. Tá? O secundário é a sua preparação física. O nome já fala, é um treino secundário, ele vem depois. Algumas horas depois, para o seu corpo ter um certo tipo de ter algum tipo de recuperação, pelo menos. Então, não sei se vocês estão entendendo aí, depois vocês podem fazer perguntas específicas sobre o assunto. Então, importantíssimo o professor trabalhar em intensidade, né? Vou dar um plano geral desde o começo, trabalhar em intensidade. Conforme ele entende que o grupo consegue, ele vai aumentando a intensidade, não a ponto de destruir e fazer com que a maioria não aguente, porque isso pode levar à lesão. Importante ter um treino em pé, importante que o técnico tático que eu vou passar seja uma coisa que todos possam usufruir ali, que eu vou beneficiar todos, e cada um deles tem que ter um técnico tático em cima do que ele precisa. Então, eu vou ter que assistir vídeo de lutas deles perdendo, criar uma condição técnico-tática para eles consigam ganhar daquele atleta que ganhou deles. Separadamente, ele vai ter que treinar. Aí você vai me fazer uma pergunta assim, professor, eu não tenho esse tempo, eu não tenho como fazer preparação física, eu não tenho como treinar separadamente uma técnica e uma tática, e eu não tenho como viver, não tenho como fazer isso. Se você não tem como fazer isso, você não tem como ser um atleta de alto nível. Não estou falando que isso seja impossível. Não é impossível. Nada é impossível. Mas, com certeza, vai te dificultar muito. Quem tem tempo de fazer o treino de competição, quem tem tempo de fazer uma preparação física, quem tem tempo de ter um treino técnico-tático para cada situação difícil dele, com certeza tem muito mais recursos para ele ganhar. Então, se você tem tempo, você tem que fazer dessa maneira. Se você não tem esse tempo, você vai tentar fazer o mais próximo possível dessa maneira, entendeu? Não é impossível, lembra o que eu estou falando? Nada é impossível, só fica mais difícil, mas não é impossível. Todos têm a condição de fazer isso. Vamos lá. Falei da dificuldade. Eu tenho alguma coisa, eu tenho uma anotação aqui só para eu não esquecer. Cada atleta recebe a sua orientação. E é isso aí. Falei que ia falar 20 minutos, falei meia hora. Importante, tá? Tudo isso que eu falei é muito importante. Agora eu vou abrir para perguntas. Deixa eu ver se no Facebook tem alguma pergunta aqui. Depois eu vou no Instagram aí dar uma olhada, as perguntas. Vamos aí fazer mais uma meia horinha de pergunta-resposta. Eu acho que aqui no Instagram o pessoal já está perguntando, né? Deixa eu achar aqui.
Valeu, pessoal, obrigado por estar acompanhando. Já vi pergunta aqui. Dúvidas no final? Dúvidas é agora. Pessoal, boa noite, parabéns, tenho 34 anos, estou velho demais para começar a praticar jiu-jitsu. Não, de forma alguma. Jiu-jitsu é uma luta maravilhosa. Pessoal, não desmerecendo as outras artes marciais, mas você vai fazer uma arte marcial onde você precisa chutar, você precisa ser magro, ter velocidade, para você ser bom nessa situação, com 40 anos, 50, já vai ficar difícil. Você nunca tem flexibilidade, você não tem flexibilidade. Dificilmente, depois dos 40, você vai começar a chutar rápido. Você nunca chutou na tua vida. Como é que você vai chutar rápido depois dos 40? É impossível? Não, eu vou repetir, nada é impossível. Só vai ficando mais difícil. Agora, o jiu-jitsu é uma luta maravilhosa. Ou você é magrinho, flexível, você vai lutar bem. Ou você tá gordão, tá enorme, o jiu-jitsu vai se adaptar a você. Ah, mas por baixo eu pareço uma tartaruga. Poxa, fica bom de meia guarda profunda que você vai ver se você não raspa todo mundo. Olha que show. Nós temos uma arte marcial que se molda a todos. Né? Então não tem idade para começar. Pode começar já que, com certeza, você pode começar já e você pode ficar bom. Eu tenho um aluno que vem e mexe, ele vê as minhas lives aí. Eu não vou falar o nome dele, mas se ele ver, ele vai saber. Ele começou a treinar comigo com 40 anos de idade, chegou na academia, 40 ou 41, chegou na academia enorme. No primeiro dia de aula, isso foi há 10, 11 anos atrás. No primeiro dia de aula, eu falei, pessoal, vamos dar uma corrida. Ele deu meia volta no meu tatame. O tatame é um pouquinho grande. Ele deu meia, ele não conseguiu dar uma volta inteira. Metade de uma volta ele deu no tatame, parou, passando mal, e falou para mim, eu não vou conseguir, eu vou ter que parar de treinar. Eu falei, não, que isso. Hoje você dá meia volta. Daqui a algum tempo você vai dar quase uma volta. Daqui a algum tempo você vai dar uma volta. É assim, você vai comparando com você mesmo. Então, se ontem eu dei meia volta e hoje eu dou quase uma volta, eu melhorei. Esquece o resto, não fica olhando para todo mundo. Vai no seu tempo, vai no seu limite, não se esforça. E a intenção dele era saúde e emagrecer. Ele foi indo bem. Quando ele pegou a faixa marrom, não, se não me engano, ele era azul ou roxo, não me lembro. Depois eu pergunto para ele. Eu não me lembro qual faixa. Ele falou para mim, professor, eu queria competir. Eu falei, pode competir, vamos competir. Se inscreveu, ficou campeão paulista, campeão brasileiro, vice-campeão mundial de jiu-jitsu, nem pensava nisso. Hoje ele pegou a faixa preta ano retrasado, né, em dezembro de 2018, ele pegou a faixa preta. Ele pegou a faixa preta com 50 ou 51 anos de idade. 10 anos depois ele pegou a faixa preta dele. E ele não quer competir mais, porque ele teve uma curiosidade, quis competir e foi muito bem. Foi uma pessoa que não deu meia volta na sua primeira aula. Eu tenho certeza que você, com 34 anos de idade, você dá uma volta completa. Então você já está começando melhor do que ele. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Depois eu olho no Facebook aí. Para quem tem o joelho machucado. Ó, para quem tem o joelho machucado, um ortopedista, primeiro você vai se curar. Primeiro vai deixar esse joelho bom. Faz a fisioterapia, fortalecimento na musculação, e aí você vai treinar. Importante o fortalecimento na musculação ser constante e os treinos para flexibilidade. Né? Você, depois que recuperou, ficar fortalecendo, deixar o joelho forte. Porque o que acontece com o nosso joelho? Né? Os nossos ligamentos estabilizam e seguram os nossos joelhos, né? De maneira primária. Então, o primeiro ponto para poder estabilizar e segurar o meu joelho, os ligamentos. Segundo, a musculatura. Quando o primário, não está fazendo o papel dela, você precisa do secundário muito forte. Então, você precisa aumentar a massa muscular na sua coxa para que ela faça o papel do primário. Tá? Vamos lá. Mestre, pode me chamar de professor. Acredito que eu posso ajudar na pergunta do Carlos. Eu comecei em 6 de 2018, hoje completei 19 meses de jiu-jitsu. Estou com 3 graus na branca, já perdi 10 quilos desde quando comecei. Disputei 7 campeonatos e ganhei 6. Parabéns! Muito bom. Um grande exemplo. Tá vendo? Não tem idade para começar no jiu-jitsu. Você pode começar a idade que você quiser, você compete se você quiser.
E se você quiser competir, eu tenho certeza que você pode ir melhorando e você pode ter condição de competir. É só fazer tudo certo. Né? Se a gente fizer certo, né? A musculação, alongamento, se você se prevenir de lesões, tomar cuidado no treino, ter um bom orientador, ter um bom professor, ter um bom preparador físico, as chances de você dar certo são muito grandes. Né? Se o professor tem um filho que também é seu aluno, ele pode chamar o professor de pai durante os treinos? Pode. Os meus me chamam. Ou deve chamá-lo de professor como os demais alunos. O professor deve cobrar e exigir mais do seu filho? Olha, é difícil falar que o pai, professor, não vai cobrar mais do seu filho, mas tem que tomar cuidado com isso. Porque se você apertar demais, espana. Se você apertar, ela fica ali enquanto ela é obrigada. O dia que ela não for obrigada mais, ela não vai estar mais lá. Então, tudo que com amor, né, gostando, vai para sempre. Então tem que tomar cuidado. Eu acredito que o filho pode chamar de pai, sim. Os meus no tatame me chamam de pai. Pai, pai, pai. Por quê? Por que me chamam de pai? Porque dentro do tatame nós temos a disciplina, né? A gente não pode confundir disciplina com algum tipo de regime. Estou falando regime militar, né? Até porque antigamente era bem parecido. Mas a gente não pode confundir a disciplina com algum tipo de regime. Tem professor que vai discordar comigo nesse ponto. Vai falar, não pode ser meu filho, tem que me chamar de professor, porque aqui eu... Ok. Lembra que eu já falei? Cuidado com hierarquia, porque hierarquia demais pode atrapalhar. E tem muitos professores que discordam de mim nesse ponto. Ótimo, se você discorda de mim, faça do teu jeito. Eu já fiz assim e não funcionou. Quando eu mudei, funcionou. Então, se para você tá ótimo, para mim também tá. Mas eu acredito que pode sim chamar de pai, não tem problema nenhum, porque é teu filho mesmo, né? E tem que tomar cuidado. Então, você pode até exigir, porque até você quer, mas você tem que saber como fazer isso, né? Não pode ser uma obrigação. Tem que tomar cuidado, senão teu filho vai espanar. Faltou você falar que você começou com 36 anos, está com 37 hoje. Ótimo. Muito bom. Não tem idade para começar no jiu-jitsu, né? Deixa eu ver no Facebook se tem alguma pergunta. Valeu, pessoal. Boa noite. Como saber que o treino físico está prejudicando? Overtraining. Aí é fácil essa. Fala, Júnior. Boa noite, meu amigo. Está acompanhando aí? Valeu, está acompanhando. Como saber? Fácil. Overtraining, ele vai dar sinais. Dores no corpo. Você vive com sono, cansado, um cansaço excessivo, né? Porque, na verdade, o atleta, você tem 3 pilares aí, né? Que é o treino, você tem que treinar bem, você tem que comer bem, você tem que descansar bem. Se você descansa bem, se você come bem, se você treina bem, é para você ter disposição o dia todo, não é para você viver cansado. Então, imagina você vivendo cansado, aquele cansaço, toda hora que você vai treinar é uma guerra, porque você está querendo dormir, você está querendo treinar. Você tem uma dor no corpo que demora dias para passar. Na verdade, eu dou um treino duro hoje, no dia seguinte eu não tenho que estar com dor. Atleta, você não pode ter dor. Né? Dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, isso é um sinal de overtraining. Sono, dor, cansaço. Né? Com certeza você está precisando descansar. Nesse caso, é melhor parar, recupera. Quando você estiver se sentindo bem, você começa a montar um novo modelo de treino e recomeça. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. O assunto da live, o assunto da live é treino para competidores. Treino para competidores. Eu falei um pouco de preparação física, depois eu expliquei como você montar um treino para competidores, item por item, como você conduzir o teu aluno. Esse é o tema da live. Mas as perguntas não precisam ser necessariamente do tema da live, tá? Sendo sobre jiu-jitsu, tá ótimo. Valeu. Fala, meu amigo de Cuiabá, Valdoberto, falei certo seu nome? Comecei a treinar crossfit e meu jiu-jitsu ficou mais fraco e lesionar mais. Correto. Também acho. Vou explicar por quê aqui. Não estou falando mal do crossfit. Pessoal que gosta do crossfit, ama o crossfit, não vem me reclamar, não vem reclamar comigo nos comentários, não.
Mas o que é o CrossFit? Você tem lá o LPO, né? Arranco, agachamento. São exercícios que quem é da antiga do jiu-jitsu, eu já fazia isso lá atrás, antes de ter uma academia de CrossFit, eu já fazia muita coisa, não algumas, porque muita coisa o CrossFit inventou, mas alguma, no modo geral, nós já treinávamos isso. Só que era um tipo de coisa que era para quem já era atleta, já tinha uma preparação, né? E você já ia para esse tipo de treino preparado. O professor já falava, não, você não consegue fazer esse tipo de treino. Primeiro você tem que fazer musculação, um tempo, vai fortalecer para depois você vir para cá. O que acontece com o CrossFit? Depois eu vou responder a tua pergunta, eu vou dar um plano geral, depois eu respondo a tua pergunta. O que acontece com o CrossFit é que às vezes a pessoa, não estou dizendo que é o seu caso que perguntou, mas às vezes a pessoa está na casa dela sentada no sofá, vendo os caras todo malhados, sem camiseta, ir lá e treino, cara forte, ela fala, porra, vou fazer esse negócio aí. Cara, você vai se machucar no CrossFit, você vai se machucar. Você vai se machucar. Aí tem muito crossfiteiro que fala para mim, mas ele se machuca porque ele quer acompanhar, porque ele tem que botar pouco peso. Aí eu te respondo, cadê o professor que não está falando isso para ele? Cadê o professor que está deixando ele colocar sobrecarga? Eu vou falar um negócio, quando você salta, toda vez que você salta, é muito fácil você treinar para saltar. Mas o problema do salto é a aterrissagem. Para você aterrissar com segurança, você tem que agachar com pelo menos 2 vezes o peso do seu corpo. Acho que ninguém sabia disso. Isso quem me falou é um aluno meu que se chama Gustavo Zorzi, é famosíssimo nessa área de educação física, tem especialização, ele é mestre das ciências do corpo humano, do movimento do corpo humano. Se eu falei errado, ele vai me xingar aí depois. E ele falou isso para mim, ele falou, o problema é que todo mundo que quer saltar não se preocupa com a aterrissagem. Né? Então você tem força para saltar, mas quanto você agacha, né? Depende do quanto você agacha, você não está pronto para você saltar. E para você agachar com muito, você tem que estar pronto em outras áreas, né? Então, sua coxa, a parte, região lombar. Então, para você conseguir agachar muito pesado. Então, esse treino de carga e sobrecarga é muito complexo. Ele é muito fácil para você se machucar. É muito fácil. A musculação é o esporte mais seguro. Não tem esporte mais seguro. Você controla a intensidade, você controla o peso, você controla a velocidade. Você pode estar sentado com as costas apoiadas, você controla tudo. Você só vai se machucar se você quiser, se você estiver fazendo muito errado. Faço sim. Meu canal do Telegram se chama Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Então, se você não tem um aplicativo, no Telegram não se esqueça, baixa o aplicativo, acha o meu canal lá, Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Tá? Conteúdos específicos. Toda live que eu faço vai no PDF para lá. Quantos minutos de aquecimento seria ideal para iniciantes, intermediário e avançado? Ótimo. Iniciante, máximo 15 minutos. Legal você, a cada 1 mês, a cada 2 meses, ir trocando o aquecimento. Porque eu tenho que trabalhar as saídas de quadris, eu tenho que trabalhar os rolamentos, eu tenho que trabalhar alguns movimentos como UPA, né? Então, é muita coisa você trabalhar no aquecimento tópico, um aquecimento só. Então, você pode pegar alguns itens desse, montar um aquecimento legal, máximo 15 minutos. Você vai trabalhar 1 mês, depois troca. Você pode trocar cada 1 mês a cada 2 meses, tá? Intermediário, a mesma coisa. Você pode trabalhar 15 minutos, só que você pode mudar. Você pode trabalhar nas turmas intermediárias com drills. Dá uma pré-aquecida com alongamento, uma corridinha de leve, trabalha com drills, tá? Para você aquecer, um aquecimento mais específico, tá? O avançado você pode chegar a 20 minutos e com intensidade um pouquinho maior. Tomando cuidado do que eu falei na live. Essa intensidade não pode prejudicar as lutas. Porque, às vezes o professor arrebenta na parte física e o aluno não consegue lutar. Chega nas primeiras lutas ele já está cansado. Isso significa que você precisa puxar mais leve no teu aquecimento. Tá? O aquecimento tem que aquecer. Né? Avançado eu posso aquecer um pouco mais, não a ponto de arrebentar o meu aluno. Deixa eu ver no Facebook aqui. Dani, eu comecei com 38 anos, estou com 42. Sou apaixonada pelo jiu-jitsu. A idade certa para começar é na que você está. Corretíssima.
Certíssimo. Boa noite, professor. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco. Poderia exemplificar alguns treinos para aprimorar a flexibilidade no jiu-jitsu? Posso. Flexibilidade, vamos lá. Você tem que ter um treino só de flexibilidade. Só para flexibilidade. O ideal, não dá para saber se você vai precisar de 1, 2, 3 descansos. Isso não dá para saber. O ideal é que você sinta a necessidade no seu corpo. Então, o ideal seria mais ou menos um treino de 40 minutos. Pode fazer até um treino de 1 hora, mas 40 minutos eu acho suficiente. Você não pode treinar como se treinava flexibilidade antigamente, com dor. Né? Então, lembra que antigamente o pessoal abria a perna, vinha um, puxava e te empurrava, o cara ficava gritando. Isso não pode fazer isso. Porque quando você treina a flexibilidade, você vai criar um espaçamento nas suas fibras ali. Isso já causa uma lesão. Né? Você tem que causar a menor lesão possível, porque quanto mais lesão você faz, o seu corpo, quando você for dormir, ele vai querer se recuperar. Então você ganha, perde, e na verdade fica só se machucando. Então você cria um espaçamento sem lesão. Então se não tem lesão, não tem recuperação, e não precisa recuperar, então aquilo está ali. No outro dia que você vai treinar, você cria um espaçamento sem lesão. Entendeu? Agora, eu vou falar na prática como é que você faz isso. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu puxei meu braço para alongar aqui. Eu estou falando aqui porque dá para você ver, né? Mas a gente está falando mais no corpo todo. E quando você for fazer esse treino de 40 minutos, você tem que alongar o corpo todo. Tá? Muita gente não dá essa importância, mas às vezes você não chega na ponta do seu pé, não é porque o posterior de coxa não está chegando, às vezes é as tuas costas que estão segurando. Tá? Tu tem que alongar tudo. Tá? Então vamos supor que você está aqui, só usando como exemplo. Então eu vou voltar um pouquinho. Então aqui é o meu limite. Se eu passar daqui, dói. Então eu não quero dor. Eu venho aqui, eu vou no meu limite sem dor. E aí você vai ficar ali 1, 2, às vezes até 3 minutos. Tá? E aí o que você faz? Relaxa, relaxa. Toda vez que você estiver bem relaxado, você ganha um pouquinho. Sentiu dor, volta um pouquinho. Então eu sempre tento ganhar sem sentir dor. Tá? Quando você está ganhando, por mais que seja um pouquinho só sem sentir dor, o teu corpo não recupera, não precisa recuperar, porque você não se machucou. E toda vez que você sente muita dor, ele se machuca. E aí ele começa a querer recuperar. Né? Quando a gente se machuca, tem recuperação. Então isso vai atrasar você. Você não pode se machucar. Tá? Espero que tenha ajudado. Você não pode perguntar de novo. Temos aí mais 10 minutos. Como sempre, estou considerando este vídeo como professor. Muito obrigado. Eu comecei com 45 anos, hoje tenho 47, treino 4 vezes por semana. Muito bom. Parabéns, Emerson. Parabéns, Emerson. Obrigado. Oi, professor. Sentindo falta de suas dicas ao vivo no Facebook. Eu tenho novidades aí, ó. Esse mês aqui, pessoal, vocês que estão me acompanhando, por favor, me ajudem a divulgar as minhas lives, compartilhem os meus vídeos aí, me ajudem a divulgar. Nós vamos ter aulas ao vivo práticas, tá? Então, eu não vou estar no meio da minha aula, eu vou dar uma aula prática para vocês, né? Eu já vou estar divulgando aí esses dias aí, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nós vamos fazer essa mesma live aqui de kimono dentro do tatame. Vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão gostar. Fala, meu amigo da Coab, sempre com perguntas boas. Falando de competição, não tenho como não lembrar. O que você acha dessa polêmica de compra de atletas de competidores de jiu-jitsu? Acha que está se perdendo o respeito e a marcialidade no jiu-jitsu? Olha, o respeito e a arte marcial está sendo perdida há muito tempo. Isso não tem nem dúvida. Há muito tempo nós estamos perdendo o significado, o verdadeiro significado da arte marcial. As competições, o pessoal não tem mais honra. Né? Agora, é difícil também, né, nós temos que entender os dois lados. É difícil também um atleta que tem condição de ir e por algum motivo ele está ficando. E aí vem outro
e oferece para ele o que ele precisa para ele, né? Então, vou me usar como exemplo, isso nunca aconteceu comigo, mas se alguém viesse até mim e me oferecesse o que eu sempre quis para sair da minha equipe, eu não iria. Porque eu carrego isso dentro comigo. Eu posso nunca atingir o meu objetivo, mas eu não iria. Mas muita gente não carrega isso dentro. E aí como que você vai julgar? Como é que você vai falar que está certo, que está errado? É difícil, porque a gente também não está na situação dela. Eu não faria, mas fica difícil julgar. Treinei um ano inteiro e não ganhei nem grau na faixa. Tá certo isso? Olha, eu não vou saber te dizer essa resposta. Porque se eu falar que tá errado, o professor vai comentar aí, treinou mais ou menos. Então, não sei. Se você fosse meu aluno, eu te dava a resposta na lata agora. Mas, infelizmente, eu não vou saber te ajudar. Não vou saber te responder. O teu professor vai querer discutir comigo aqui. E quanto à filosofia de cansar o aluno razoavelmente, propositalmente, para que ele não se apoie na força e na hora do rola. Isso buscando o menor risco de lesões. Exato, você falou certíssimo. Isso que eu vou querer fazer, inclusive, grande amigão. Eu estou devendo um negócio para você naquele vídeo, não esqueci não. É que meus dias aqui são uma loucura. Eu prometi um vídeo para você, por favor, me cobra ele que eu vou fazer, tá? Mas me cobra, pode me cobrar, porque os meus dias são corridos aqui, uma loucura. O que você falou está certíssimo. Você tem que, num treino de competição, eu não vou pegar um treino de iniciante e querer trabalhar com intensidade alta para iniciante, né? Não. Agora, num treino de competição, num treino avançado, eu vou fazer o mais intenso possível, de maneira que eu não destrua você. Meu atleta ele tem que sair do treino muito cansado, mas não arrebentado. Porque se ele sair arrebentado, as chances dele se machucar são muito grandes. Eu não vou querer isso. Vamos ver se no Facebook tem mais perguntas. Já vi muito faixas pretas perderem lutas por desconhecimento de regras básicas da luta. Falou tudo. Na competição é muito importante o atleta saber as regras, as nuances da regra para ganhar a vantagem ou os pontos necessários para vencer, sem dúvida. Muitos professores não se preocupam com repassar as regras aos alunos. De quem é a responsabilidade, do professor ou do aluno? Boa pergunta. Paulo Ramos Caldas, excelente pergunta. Eu vou falar o que eu faço aqui. Meu aluno entra na academia hoje, iniciante, e nunca treinou jiu-jitsu. Eu não vou falar de regra de competição para ele. Eu não vou pegar alguém que está começando a treinar e eu vou falar, olha, isso vale ponto nas primeiras aulas, ó, isso é pontos. Ele não está ali para treinar isso, ele quer aprender a se defender. Ele não foi lá pensando em ser campeão mundial de jiu-jitsu, com raríssimas exceções. 99,9% vai para se defender. Então eu não vou tocar nesse assunto, eu vou ensinar o jiu-jitsu num todo. Ele vai sair do treino básico, ele vai para o iniciante, ele vai para o intermediário. No intermediário, eu também não vou falar de competição, mas pode surgir um interesse. Quando surge o interesse e meu aluno quer competir, primeira coisa que eu oriento ele, antes de você querer competir, você tem que conhecer as regras. Aí eu oriento o meu aluno a ir num site, CBJJ, você pode ir lá indicar o site que você quiser, vai ter as regras, você vai conhecer isso a fundo. Tá? Se o meu aluno nunca quiser competir, vai chegar um ponto que é importante ele saber. Vai chegar um ponto que é importante ele saber isso. E aí eu vou orientar ele com que ele aprenda. É dessa maneira que eu faço. Tá? Muita gente não faz dessa maneira. O que eu só acho errado é o aluno começar na academia e já querer ensinar ponto, que é vantagem para quem está querendo aprender a se defender. Tá? Quando surgiu o interesse da competição, surge o aprendizado. E aí é muito importante o que você falou. Quanto mais você conhecer as regras, melhor você usa elas a seu favor. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Pessoal, estamos acabando aqui no... Pessoal aqui do Instagram, daqui a 40 segundos vai cair a live. Daqui a 40 segundos vai cair a live de vocês. E aí eu vou entrar de novo, tá? E eu vou responder mais 3 perguntinhas e aí a gente encerra, tá bom? Se depois que eu responder essas 3 e encerrar, se você tiver mais alguma pergunta, deixa para mim a pergunta nos comentários.
Hoje, mais tarde ou amanhã eu respondo a sua pergunta. Tá? Mas não deixe. Não pode esquecer da importância de ter um programa de aulas. Para você ter um treinamento de alto nível na sua academia, o seu atleta tem que ter um básico muito bom. Se ele tem um básico muito forte, você dá condições a ele de ter um aprendizado em alto nível melhor e mais fácil. O pessoal do Instagram que está entrando aqui agora, que caiu e eu já liguei de novo, estou falando da importância de ter um programa básico. Portanto, se você tem um programa de base na sua academia e teu aluno está muito forte no básico, todo o aprendizado, né, e toda a execução do movimento mais avançado fica muito mais fácil, não tem nem dúvida. Tá? Eu vou responder mais 3 perguntas, pessoal, e aí eu encerro. Tá? Vamos lá. Boa noite. Qual sua opinião é o maior erro que os professores cometem hoje em dia? Nossa, são vários. Na minha opinião, são vários. Eu vou falar por mim. Então, o Rodrigo está perguntando aqui, na minha opinião, qual o maior erro que os professores cometem. Eu não sei dizer qual o maior, mas eu vou falar alguns. E eu vou falar por mim, que eu já cometi esses erros e eu me reinventei em cima desses erros. Então, é o professor que não escuta o aluno. O aluno, às vezes, tem até medo de fazer uma reclamação com ele, porque o cara é aquele marrudo, é o cara que bate em todo mundo, que ele esfrega do aluno, que ele é o campeão, e que se o aluno falou uma coisa atravessada para ele, que já quer esfregar a cara do aluno, isso não funciona. Você tem que ser um cara alegre, tem que ser o melhor amigo ali, tem que ser sorridente. Quando alguém traz alguma crítica, você tem que trazer aquilo para você, você tem que fazer, na hora, você tem que fazer alguma coisa para melhorar aquilo. Tá? Isso é muito importante. Outro erro que eu falo muito, né, hierarquia, não pode errar na hierarquia, tem que ter hierarquia, mas não pode ser um negócio absurdo. Hoje mesmo, não vou falar o nome, mas uma mulher que me acompanha, ela é casada, ela tem os filhos dela, né, e ela teve um problema na academia. Teve um problema que um outro menino criou um problema com a filha dela. E aí, ela pediu uma solução para o professor. O professor falou que não podia se meter porque ele era amigo das duas famílias. Só que o outro lado fica falando besteira, fica ligando para todos os pais, enfim, criou um inferno na vida, onde que ela tirou a filha e agora, consequentemente, ela vai acabar saindo da academia. Então, pessoal, o professor, você tem que estar ali para resolver problemas. Você tem que resolver problemas. Eu não posso nunca falar, não, eu tenho que resolver. Se tem alguém fazendo um comentário, você tem que chegar nessa pessoa. Lógico, tudo isso com muita educação, muito jeito de falar. Você vai chegar na pessoa e vai falar, olha, você não pode estar fazendo comentários. Ah, mas o meu filho não fez, tá ótimo. Se o seu filho não fez, ótimo. Então converse para que ele não faça, para que ele nunca faça, para que ele nunca venha fazer. Vamos supor, às vezes você está desconfiado que fez, mas você não sabe. Então converse com ele para que ele nunca venha fazer. Não faça comentários, é muito chato. E tentar sempre unir. Você acha que na minha academia não tem? Às vezes um outro se estranha ali, isso acontece. Se estranhou, naquela hora ali não falo nada, dou uma acalmada ali, não falo nada, depois eu chamo um, depois chamo o outro. E coloco sempre os dois, um a favor do outro, né? Daqui a pouco os dois estão treinando junto ali. Igual criança quando briga, daqui a pouco tá junto. Então o professor ele tem que ser um conciliador, o professor ele tem que ser amigo, o professor não pode ser autoritário. Então tem um monte de coisas aí que no fundo, muita gente sabe que está fazendo errado, mas por um hábito ou por um egocentrismo não quer mudar. E precisa mudar. Vamos lá, vou responder mais 2, pessoal. Depois a gente encerra aí, tá? Valeu. Muito obrigado. Quem quiser deixar sua pergunta aí depois que eu terminar, pode deixar. E aí eu respondo com mais tempo. Vamos lá. Competição. Tem uma teoria que para lutar, devo lutar para finalizar e não para ganhar vantagem ou ponto. O que você acha? Boa pergunta. Sempre com boas perguntas. O pessoal da Coab Jiu-Jitsu, sempre com boas perguntas. O que você acha?
Vale mais perder buscando a finalização que ganhar amarrando por uma vantagem? Cara, você fez uma pergunta excelente. Veja bem, eu sempre fui competidor. Comecei a competir com 5 anos de idade, minha última competição foi em 2016, sendo que nesse período aí eu fiquei de quase 7 anos sem competir, nesse período aí. Eu fui até 2017, não, desculpa, até 2007, direto, sem parar. Depois, em 2008, eu já não estava competindo mais e voltei em 2014, se eu não me engano. Foi isso. E aí eu lutei em 2014, 15, 16 e parei de novo. Sendo que 14, 15, 16, eu fui em 3 campeonatos no ano, eu fui só ali só para dizer que estava indo. Não que nem eu ia antigamente, que era todo campeonato eu estava lá. Agora, eu já fiz de tudo. Eu já lutei para finalizar, eu lutei muito para ganhar. Quando você luta para ganhar, a luta não é bonita. Não é bonita. Eu já fiz de tudo. E eu lembro muito bem que em 2014 eu queria voltar a competir. E aí calhou do Royce tá vindo aqui na minha academia, Royce Gracie. E aí eu comento com o Royler gosta de competição e fala, pô, legal, Liboni, volta lá, vai competir. Eu falei com o Royce falou, pô, para que isso? As competições são muita regra. Para você ganhar, você tem que ficar amarrando, tem que fazer aquela luta feia, você não precisa disso, para com isso. Aí eu falei, pô, mas eu quero, eu tô com vontade, eu tô sentindo vontade. Né? Ele falou, então faz o seguinte, vai, mas vai para pegar. Vai para finalizar. Eu falei, tá bom. Eu só tô contando essa história porque a competição é uma coisa que às vezes você tem que jogar o jogo. Às vezes você tem que jogar o jogo. Então, eu fui para o Mundial da CBJJE, estava próximo, Estados Unidos não estava dando para poder ir para lá, né, porque você tem que ir para lá, para lutar, é longe, muito caro, muita gente não tem condição, acredito que você também não tem. E aí eu fui lutar aqui mesmo. E aí a primeira luta eu fui para cima, eu fiz o que o Royce falou, peguei. Fui para a segunda luta, o cara duro, não peguei, mas ganhei, mas fui para pegar. A terceira luta eu fui para pegar, peguei. A quarta e última luta, eu fiz 4 lutas, era duríssimo, nego bom. Tinha acabado de subir, eu estava de Master 1, se eu não me lembro, ou Master 2. Eu acho que eu estava de Master 2, eu não me lembro. Eu acho que estava de Master 2. Ele tinha acabado de vir do Master 1, eu já estava no finalzinho do Master 2, quase virando 3 já. E aí eu fui para pegar e ele foi nos pontos. E aí ele tentou pegar as minhas costas, eu fui fazer um giro para poder cair de meia guarda com a perna cruzada por cima e me desequilibrei. Ele subiu, eu levantei. O juiz deu uma vantagem para ele. Aí ele amarrou tudo que ele tinha que amarrar. Não lutou mais e eu perdi, fiquei em segundo. E aí eu paro para perguntar, se eu tivesse entrado para ganhar, não estou dizendo que eu ia ganhar dele, mas poderia. Então, a gente está numa linha tênue. Então, eu já estive dos dois lados. Eu já ganhei muito campeonato segurando, na hora que tinha que segurar, e já perdi tentando pegar. Então, nós temos uma linha tênue que fica difícil a gente falar. Porque quando a gente luta para pegar e funciona, a gente fala, é assim que tem que lutar. Quando você luta para pegar e você perde, você fala, pô, se eu tivesse dado uma seguradinha ali. Então, é difícil te dar essa resposta. É difícil. O certo seriam as regras das competições serem totalmente diferentes, obrigando e pontuando e favorecendo quem busca a finalização. Aí os atletas em si iam mudar e talvez o nosso jiu-jitsu de hoje seria muito melhor do que ele já é, entendeu? Agora, as regras favorecem com que eu te coloque uma vantagem e segure você. Elas me favorecem. Então fica difícil falar que as lutas são feias quando a regra te joga nesse caminho. Não sei se você está me entendendo. A regra me joga nesse caminho. Se as regras fossem diferentes e me jogassem para a finalização, talvez nós tivéssemos um jiu-jitsu muito melhor do que ele já é hoje. Né? É o que eu acho. Vamos lá. Vou responder mais 2. Ou mais uma. Meu canal do Telegram, Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Baixe o aplicativo no seu celular, Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Tá? Não se esqueçam da importância, eu falo toda hora isso, porque não adianta você ter treino de competição, ter treino avançado para academia,
Você quer ensinar o teu aluno a dar um triplo mortal carpado para ele cair de guarda passada se ele não tem um básico forte? Raramente ele vai ser um atleta de ponta. Raramente ele vai ser um atleta de ponta. Com o básico forte, as chances de você atingir um alto nível técnico são muito maiores, tá? Então, ter um programa de aulas, um sistema básico que ensine o jiu-jitsu no todo é de extrema importância. Tá? Mais uma pergunta eu vou responder, pessoal. Aí a gente já encerra. Fala sobre sua relação com o Roger. Eu não tenho relação com o Roger. O Roger sempre foi da Gracie Barra, né? Hoje ele tem a equipe dele, né? Não sei se ele está vinculado a Gracie Barra, ele é mais vinculado ao lado do Renzo, que é o lado da família que eu não tenho acesso, né? Eu tô ali mais chegado com os filhos do Hélio Gracie, tá? Os meus professores são o Royler e o Hooker, e eu tenho amizade com os irmãos dele, e o Rorion Gracie vai estar na minha academia agora dia 9 de fevereiro também. Royce vem quase todo ano para cá, o Royler e o Hooker estão sempre aqui. E é o lado que eu tenho mais contato. Gostaria de ter. Eu tenho certeza que ia me ajudar muito, o Roger, o Renzo, o Ralph. Gostaria de ter, mas não. Gostaria de ter contato com eles, porque eu não tenho. Eu tenho certeza que eles são de primeira, não precisa nem falar nada, né? Roger estava sem competir, foi lutar com o Bochecha, que é o maior competidor, e nós vimos o que nós vimos. Com o básico, com o beabá, um jiu-jitsu. Ele não fez nada demais, né? Não teve um salto carpado, não teve uma pirueta por baixo, não teve um berimbolo, viu? Defendeu uma queda, caiu nas costas, estrangulamento de gola. Lindo de ver, lindo de ver. Valeu, pessoal, grande abraço. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta, senão eu encerro. Aí, a última pergunta do meu amigo do Aquário, que só faz boas perguntas. Quem gosta de fazer é ponto e costureira. Boa! Vejo muitas lutas de atletas leves hoje e muita saudade do Royler do Shaolin. Cara, o Royler era fogo. O Royler, antigamente, era Master e Sênior. O Royler, quando ganhou o Mundial no adulto, já tinha 40 anos. Cara. Para pensar. Quem hoje você conhece com 40 anos de idade que entra no adulto, faixa preta e ganha? Cara, pelo amor de Deus, o pessoal não tem nem noção do que o Royler fez. O pessoal fala, o Shaolin lutou bem, o Royler ganhou por 2 pontos, e não sei o quê. Ganhou. Cara, o Shaolin, não desmerecendo ele, fantástico, cara, fantástico, mas ele era adulto, lutando com um velhinho, cara, e o velhinho ganhou, pelo amor de Deus, cara. O Royler é demais, sempre fui fã dele. Não tem nem o que falar, né? Mas beleza. Valeu. Pessoal, fica com Deus aí. Não se esqueçam da importância de tudo que eu falei. Se você quiser se tiver mais alguma sua pergunta, deixa aí, depois eu respondo. Não se esqueça no canal Telegram, Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Acompanhe as minhas lives, eu estou fazendo ela toda segunda e toda quinta. Antes era toda quinta, agora eu estou fazendo as segundas-feiras também. Me acompanhem. Nós vamos ter também, dentre essas lives, aulas práticas. Então eu vou, além de ter só live falando, eu vou anunciar com antecedência para vocês, mas eu vou fazer essa live dentro do tatame. Só que só tem um problema, pessoal. O pessoal do Instagram aí, ó, quando eu estiver dentro do tatame, a live vai ser só no Facebook. Porque eu vou estar dentro do tatame com o meu celular. Eu não vou conseguir fazer simultâneo, porque aqui eu estou usando o meu computador pelo Facebook e o meu celular está pelo Instagram. Quando eu estiver dentro do tatame, eu vou anunciar, eu vou avisar que vai ser só pelo Facebook. Então, quando eu estiver dentro do tatame, você que está me vendo aí pelo Instagram, você vai ter que me acompanhar pelo Facebook, porque eu não vou conseguir fazer simultâneo. Quando eu estiver aqui no meu escritóriozinho, aí eu faço simultâneo com os dois. Mas eu prometo para vocês que vou estar avisando quando vai ser simultâneo, promessa minha, que a partir de hoje eu aviso. Live pelo Instagram e pelo Facebook, e quando vai ser só pelo Facebook, para que você não vá no Instagram e perca seu tempo. Tá bom? Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Grande abraço a todos. Até mais.